Ok, pessoal, vamos aí para a correção de duas questõezinhas de semelhança de triângulos, né? Isso aí é lá pra turma lá do pessoal do Êxodos de Sapucaia, né? Então eu separei aí duas questõezinhas, vamos tirar o Justin Bieber aqui. Separei duas questõezinhas de semelhança de triângulos, ok? Então vamos para a primeira. Para estimar a profundidade de um poço com 1,10 m de largura, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 m, a 1,60 m do chão, posiciona-se a 0,50 metros de sua borda. Desta forma, a borda do poço esconde exatamente seu fundo, como mostra a figura. Com os dados acima, a pessoa conclui que a profundidade do poço é... Bom, então tem que achar aí a profundidade do poço, né? Então vou resolver esse exercício utilizando semelhança de triângulos. Então vou ter que evidenciar aí os dois triângulos que são semelhantes. Então vou dar um pouquinho de cor na figura. E aqui eu tenho embaixo ó, o esquema mostrando os dois triângulos aqui amarelo em cima, né? E esse outro triângulo aqui rosa embaixo. Esses triângulos são semelhantes porque eles têm os ângulos internos semelhantes. Aqui nessa posição tem um ângulo reto, um ângulo de 90, e nesse triângulo também tem ângulo de 90. Como a linha do solo aqui supõe-se paralela à linha do fundo do poço, significa que esse ângulo aqui, ó, esse canto, é igual a esse. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, automaticamente eu tenho os três ângulos iguais, e aí confirma que os dois triângulos são semelhantes. Como que eu resolvo situações de problemas de triângulos semelhantes? O primeiro passo é separar esses dois triângulos. Então, eu separo o triângulo pequeno, amarelinho, e o triângulo grande, o triângulo rosado. E aí começo a colocar os elementos que eu conheço, né? No triângulo amarelo, por exemplo, eu conheço que aquela parte de baixo ali é 0,5 metros e a altura da pessoa que corresponde à altura daquele triângulo é 1,6 ou 1,60. Então eu faço isso, ó, 0,5 embaixo e 1,6 aquela medida do lado. E no triângulo rosado eu sei também medidas, ou pelo menos uma medida, né? Que é esse 1,10 m aqui, ó, que é a largura do poço, corresponde também à parte do fundo do poço, a largura no fundo. Então, essa parte aqui, esse cateto aqui desse triângulo retângulo, é 1,10 ou 1,1 metro. E a profundidade do poço é o outro cateto, que é x. Quando eu consigo estabelecer os lados correspondentes com seus valores, então eu armo a proporção, né? Tracinho de fração igual tracinho de fração. Em cada uma das frações eu coloco sempre lados que sejam correspondentes entre si. Por exemplo, no triângulo amarelo eu tenho 1,6. Quem é o lado correspondente no triângulo rosa? É o x, ocupa a mesma posição. Da mesma forma que 0,5 no triângulo amarelo, quem ocupa essa posição no triângulo rosa é o 1,1. Então em cada fração eu armo, ou eu uso lados que sejam correspondentes. Então 1,6 com x e 0,5 com 1,1. E aí tu escolhe quem tu quer começar e também quem tu quer pôr em cima. Então eu vou escolher aqui pôr 1,6 em cima, aliás, troquei, né, o 0,5 em cima de quem? Bom, do seu lado correspondente no outro triângulo, que é 1,1. Agora, se eu escolhi 0,5 sobre 1,1, na outra fração, ou na outra razão, eu devo obrigatoriamente escolher 1,6 sobre o x, para acompanhar a mesma lógica, né? Eu coloquei o triângulo pequeno em cima do grande. Então, na outra relação, eu também faço o triângulo pequeno em cima do grande. Aí que eu tenho essa proporção, aí é só multiplicar cruzado, né? Seguir aquela regra fundamental, a propriedade fundamental das proporções da multiplicação cruzada. 0,5 vezes x, 0,5x igual 1,1 vezes 1,6. Então 0,5x igual, multiplica 1,1 por 1,6, que vai dar 1,76, e esse 0,5 fica na divisão. E aí 1,76 dividido por 0,5 vai dar a profundidade do poço, que é 3,52 metros, que isso está na letra D. Ok? Vamos para a próxima então. Eu tenho então duas árvores situadas, uma em cada um dos lados de um rio, estão alinhadas, conforme a figura A. A largura do metro em rios é. Então eu quero saber a largura do rio, e eu tenho alguns dados, né? Tenho duas árvores alinhadas ali,
essa distância aqui embaixo a 60 metros, eu sei que a distância, esse pedacinho aqui nesse triângulo de baixo 24, aqui é 20, enfim. Bom, então eu vou verificar, será que esse triângulo aí, será que esses dois triângulos formados são semelhantes? E aí eu digo que são. Por quê? Porque eles têm os três ângulos iguais, né? Tendo dois ângulos iguais, já é o suficiente para afirmar que os três são iguais. Então, este ângulo reto aqui, está aqui esse ângulo reto no outro triângulo pequeno. E esses dois ângulos aqui, ó, nessa árvore de baixo, esses dois ângulos são opostos pelo vértice. E os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se eu tenho dois ângulos internos iguais, o reto e mais esses dois aqui opostos, eu sei que o terceiro ângulo, esse aqui embaixo, e esse lá em cima na árvore, esses ângulos também são iguais. Portanto, eu tenho os três ângulos iguais, e aí são triângulos semelhantes. Qual é o primeiro passo? É separar esses dois triângulos. Eu vou botar uma cor nele, né, para ver ficar mais, dar um efeito melhor. E aí eu separo esses dois triângulos. Então eu tenho o triângulo pequeno aí 20 e 24 metros, está aqui, e o outro triângulo amarelo para cá. Tu observa que o triângulo rosa, eu girei ele, né? Eu girei ele em relação a um eixo horizontal. Então ele ficou com a ponta para cima, vamos dizer assim, com aquele vértice para cima, aquele vértice que era para baixo ficou para cima. E esse triângulo amarelo, eu girei ele usando um eixo vertical, quer dizer, eu girei ele, estava apontando, vamos dizer assim, para a esquerda e agora está apontando para a direita. Então tem que tomar cuidado na hora de posicionar os valores. Então no triângulo pequeno, aqui eu tenho a altura dele que é 20, então isso aqui é 20, e 24 aqui em cima, e 24 corresponde a essa parte. Ou seja, o 20 e o 24 são os valores dos catetos. Então vou posicionar isso, ó. O 20 e o 24, já que o triângulo deu uma girada, né, então fica com essa disposição. E no triângulo amarelo, eu sei que a parte de baixo, o cateto de baixo ali, a base desse triângulo é 60. E está pedindo a largura do rio, que é o próprio outro cateto do triângulo, né? Aqui. Agora que eu tenho os lados dispostos, cada um com seu correspondente nas figuras, eu posso armar a proporção. Numa primeira fração, eu coloco um par de lados correspondentes, e na outra relação eu coloco o outro par de lados correspondentes. Então na primeira eu vou escolher 20 com x, por exemplo, ou pode ser 24 com 60, tanto faz. Então eu vou escolher 20 e embaixo tem que pôr o x, que é o seu lado correspondente no triângulo. Na outra relação eu devo obrigatoriamente colocar aqui em cima o 24, já que eu escolhi colocar o 20 em cima na primeira relação. Então eu escolhi o triângulo pequeno em cima de novo. Então o 24 vai em cima, que é do triângulo pequeno, e o 60, que é o seu lado correspondente, vai embaixo. Tendo armado essa proporção, aí é só multiplicar cruzado. 24x igual 20 vezes 60, que dá 1.200. X igual a 1.200, aí divide por 24. E resolvendo isso vai dar 50, né? Então x igual a 50 metros. Ok? Letra E. Então, era isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.